Seu bebê já tem 1 aninho e fala poucas palavras ou só aponta e não fala nada? Você quer aprender como estimular o seu bebê a falar mais? Então continua assistindo esse vídeo. Sabe aquela famosa frase, ai, cada criança tem seu tempo? É mais ou menos isso, é porque assim, na verdade existem marcos de desenvolvimento que eles têm que ser observados, devem e têm que ser observados para ver se tá tudo certo com a criança. Normalmente a criança, ela começa a falar entre 1 ano e 1 ano e meio. E se passar de 1 ano e meio a criança não falar absolutamente nada, é melhor ligar o sinalzinho de alerta e procurar ajuda, de repente um fono ou o próprio pediatra para poder indicar os próximos passos. Então, sem enrolação nenhuma, a gente já vai lá com a minha colinha aqui no celular. Eu separei 10 dicas de como você pode estimular a fala do seu bebê. Dica número 1, converse bastante com o seu bebê. Isso desde que ele estiver na barriga. Essa dica ela é super válida e tem vários benefícios. Quando a criança ela é exposta a conversas, ela começa a perceber como é que funciona uma conversa, um diálogo, um fala, o outro escuta. Várias palavras novas, entonações, sons. Então tudo isso ajuda e estimula a criança a querer falar também. Dica número 2, não tente adivinhar o que a criança quer. Se a criança tá naquela fase da linguagem apenas por gestos, que ainda assim é uma linguagem, tente validar o que ela quer, o gesto que ela fez. Exemplo, apontou por um copo com água em cima da mesa. O que você vai fazer? Você vai validar o gesto da criança, então você vai demonstrar que você entendeu o que ela quer, que ela conseguiu se comunicar. Você não deve menosprezar isso, porque afinal de contas é importante também na comunicação. Porém, você vai contextualizar a situação e vai dar um nome pro objeto. Você não vai simplesmente pegar e falar, este aqui é o copo, olha o copo d'água. Você contextualiza, porque é assim que a criança atende quando tá ali no dia a dia dela. Então você vai falar, ah, você tá com sede? Eu vou pegar então o seu copo de água, você quer o copo de água, não é? Toma o seu copo de água, entendeu? Você contextualizou e você deu o nome, é um copo de água e não simplesmente copo de água, copo de água, copo de água. Não desestimule a criança, isso é muito frequente e na verdade tem um peso muito negativo na hora que a gente quer incentivar a fala do bebê. Então se a criança falar errado alguma coisa, não vai ajudar você a chegar e falar, não é assim que se fala, fala direito. Ou o que muita gente faz, enquanto você não falar copo de água, a mãe não vai te dar água. Fala, copo d'água. Isso só desestimula que a criança de repente tente falar outras palavras futuramente, então não faça isso. 4ª dica, e falando em dica, inclusive, você já me segue lá no Instagram, que também é by Carla Soares, porque lá é onde eu dou mais dica e todo santo dia, porque eu apareço todo dia nos stories, respondo direct, tem conteúdo no feed todo dia, então se você ainda não me segue, você tá perdendo tempo, já vai lá e segue by Carla Soares, beleza? Outra dica então, pra você estimular a fala em bebês, é você nomear tudo, porém de forma contextualizada, e é muito importante bater nessa tecla, de forma contextualizado. O que isso significa? Você tem que dar o nome, indicar para que serve e mostrar o uso no cotidiano. Um exemplo, você vai escovar o dente da criança. Então você vai pegar essa a sua escova de dente, a gente usa para escovar os dentes. Olha como a gente limpa o dente direitinho com a escova. A mamãe vai passar a pasta de dente na escova. Você vai repetindo várias vezes a mesma palavra, mas tá em volta no cotidiano. Então não são palavras jogadas aleatoriamente para criança ou repetidas sem nenhuma finalidade. A criança aprende ali naquele contexto, entendendo realmente que faz parte do dia a dia. E é isso que vai ajudar nesse incentivo para a criança falar. Outra coisa importante é você sempre tentar incluir a criança na conversa. Então, às vezes, durante uma leitura, você pode fingir que você esqueceu o nome de algum bichinho. Então, por exemplo, você vai fazer uma leitura para a criança, pegou um livrinho, tem 3 bichinhos, jacaré, girafa e o leão. Esse aqui é o jacaré, olha só como é o jacaré, olha aqui a girafa. E esse aqui? Esqueci como chama esse aqui, como é que é o nome desse aqui mesmo? Até a criança começar a falar. Muitas vezes a criança ela não vai falar o nome do animal, ela vai falar primeiro o som que o animal emite, tá tudo certo até aí, porque é um princípio, é muito mais fácil a criança falar que o gato é o miau do que gato, ou cachorro, é mais fácil ela falar au au, e não tem problema, aos poucos ela vai começar a entender que aquele som na verdade é o som que o animal emite, mas a criança já tá ali verbalizando alguma coisa, o que é muito importante. Outra dica bacana é você deixar a criança completar palavra, frase ou alguma música também que você vai cantar. Então, por exemplo, quando eu vou escovar os dentes da Sabrina, que é minha bebê, muitas vezes eu pego a escova de dentes e falo, vamos escovar os dentes? Ela sempre completa e aos poucos ela vai completando frase. Então, o que você vai fazer agora? Você vai escovar os dentes, porque ela vê a escova, ela já associou, então ela vai falando. E é muito legal também fazer isso com musiquinha. Tem aquela musiquinha que eu acho que toda mãe conhece, que é o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Esse ritmo também faz com que a criança se envolva, ela tem a tendência em completar a frase. Com isso você vai estimulando justamente com que o bebê fale mais. E aí, tá gostando das dicas até agora? Já aprendeu alguma coisa que tu vai praticar? Sim ou não? Se você tá gostando, por que você já não deu um joinha aqui pra mim? Que sei que depois você vai esquecer. Então já para um segundinho, clica nesse joinha aqui embaixo que isso me ajuda. Eu tô te ajudando com informação e você me ajuda com interação, até rimou. Obrigada. E na hora de incentivar a fala do bebê, a gente tem que falar as palavras de forma um pouco mais exagerada, pelo menos no começo, articulando bastante e, se possível, pedindo para que o bebê observe os nossos lábios. Então, por exemplo, esse aqui é o seu copo de
água. Água, você vai tomar água, você quer água, entendeu? Articulando de forma exagerada mesmo. É estranho, mas funciona. Você vai perceber que a criança vai inclusive prestar atenção no seu rosto. Então favoreça a criança ajudando ela a entender como é que tem que ser os movimentos. E a sétima dica, que não podia faltar, claro, é música. Música ajuda muito na hora de estimular o bebê a falar. Inclusive usando músicas que a criança pode completar, como eu falei anteriormente. Inclusive se forem músicas que são associadas também a movimentos corporais, a dança, isso ajuda muito também na coordenação motora global e na consciência corporal da criança. Então olha o tanto que a música agrega. Além de ser muito divertida, a gente sabe que a criança ela aprende brincando. Então ó, a música é top. E é claro que a gente não consegue, não pode falar de fala sem falar de livro e leitura. A leitura é muito importante em muitos sentidos. Um deles, por exemplo, é a possibilidade de introduzirmos novas palavras que normalmente não estão no nosso cotidiano. Então, um exemplo, castelo, dragão. No nosso cotidiano isso não é muito comum, pelo menos no meu, enfim, que não sou uma princesa. Não é, mas com os livros a gente consegue mostrar novas palavras e ampliar o vocabulário da criança, além de, obviamente, incentivar muito a imaginação e a criatividade por meio da contação de história. Outra coisa que você pode fazer também, ligado à leitura, que vai ajudar muito no estímulo da fala do bebê, é você usar a entonação. A criança, ela se prende mais à história, e não necessariamente contar a história do jeito que tá escrito lá no livro. Era uma vez, blá, blá, blá. Inventa a história, usa entonação, histórias curtas. Eu vou pegar 2 livrinhos pra mostrar pra vocês, que são bons exemplos de que tipo de livro é adequado pra essa idade, aí por volta de 1 a 2 anos. São livros com imagens grandes. Tem também os livros que emitem o som dos animais. A minha bebê, a Sabrina, ela aprendeu bastante sonzinho de animal e a associação do nome à forma. A gente pedia pra ela mostrar o leão, ela apontava pro leão, ela não dizia que era um leão, mas ela já entendia o que era, utilizando esses livrinhos que a gente comprou pela internet mesmo. Então eu vou deixar o link pra quem quiser aqui no box de informações, na legenda aqui do vídeo, dá uma olhadinha lá depois. Inclusive livro é um investimento que nunca é demais, né? Já começa a bibliotequinha do seu bebê se você ainda não começou. Peguei aqui pra mostrar pra vocês essa coleçãozinha aqui da Fisher Price, como é bom. Eu comprei, na verdade vem separado, mas eu comprei uma coleçãozinha que vem 4 livrinhos e além de ser cartonado, que pra bebê tem que ser, né, a prova de bebê, eles têm imagens bem grandonas, bem coloridonas e com pouco texto, que é o ideal. Você não precisa ficar nem lendo o que tem aqui, você vai inventando sua própria história e você consegue apresentar os bichinhos, que nessa fase também a criança gosta bastante. Então é uma coleçãozinha aí que eu indico bastante e foram os primeiros livrinhos que eu comprei pra Sabrina. E depois desse, outro livrinho que eu comprei que ajudou muito no desenvolvimento da fala dela, que ela começou a tagarelar 1 ano e 2 meses, quando começou a tagarelar mesmo, porque antes disso, com 1 aninho, ela falava 4 palavrinhas só. Esses livrinhos com som de animais, quer ver? Eles ajudam muito também, porque a criança ela começa a associar. Então o desenho do porquinho, aí tem um sonzinho do porquinho. Como é que o porquinho faz? O touro, isso é um touro? É, o touro, como é que o touro faz? Entendeu? Então esse tipo de livro também é muito legal. E tem vários, ó, tem uma coleção que tem vários. Na internet você acha vários, eu vou deixar também o link de alguns aqui pra quem estiver interessado também, tá? E vamos pra 9ª dica. Inclusive, não vão ser 10 dicas. Quem assistiu até aqui vai receber 11 dicas. Inclusive, se você assistiu até aqui, além dessa dica extra que você vai ter, por que você não se inscreve no canal então? Porque eu acho que você tá gostando. Se você assistiu até aqui, você tá gostando. Então já se inscreve, ativa o sininho, porque você também me ajuda o quê? Chegar nos 100 mil que eu tô tentando chegar e não chego nunca. Então se inscreve aí, vamos somar, vamos juntos que somos mais fortes, rumo aos 100 mil. Esse ano sai. Então vamos lá, dica 9. Não utilize linguagem de criança com bebê. O que isso quer dizer? Às vezes a gente se comunica com a criança, tipo, ai, bebezinho, aqui ó, a chupetinha ou a peta, você quer a peta? E a criança, ela tende a repetir depois isso, porque pra ela é o normal. Ela não sabe diferenciar que você tá falando com ela de uma forma diferente porque ela é um bebê. Ela vai aprender com aquilo que você disse. Então trate, converse com ela da mesma forma que eu tô falando aqui com você. Obviamente com as palavras certas ali no contexto, articulando bem, mas não tenta usar sempre diminutivo ou palavras erradas porque são fofinhas só porque é um bebê, porque isso não dá certo e só atrapalha na hora de estimular a fala do bebê. Dica 10, e essa dica ela é muito boa, não só pra questão do estímulo na fala, como também pra criança começar a se sentir mais independente e sentir que tem participação nas escolhas. Então essa dica é justamente você dar opções pra criança escolher, mas que sejam fora do alcance da sua visão. Então, por exemplo, você vai servir o almoço, você quer comer com garfo ou com colher? Só que nenhum dos dois está perto para que ela possa apontar ou só olhar. Então isso vai fazer com que ela tente de alguma forma falar, colher, garfo, você quer suco ou você quer água, que não tiver por perto. Isso ajuda também vai fazer com que a criança se sinta mais respeitada, uma vez que a opinião dela está sendo levada em consideração. E agora, sem mais delongas, vamos para a dica extra, dica
11, que é quanto menos tela, melhor. Eu sei que é muito difícil para algumas famílias, para algumas mães normalmente, que não tem uma rede de apoio, evitar o uso de tela, mas você usar o mínimo possível, ele é benéfico na hora de estimular a fala, porque ao contrário, o uso de tela excessivo pode na verdade prejudicar. E por que o excesso de tela prejudica a fala? Pode prejudicar a fala. Porque quando a criança está assistindo uma televisão, um celular, enfim, usando tela, ela recebe estímulos muito passivos, porque ela não tem uma troca, ela não tem uma experiência, ela só tem que ficar ali olhando. E muitas vezes o conteúdo não é nem adequado para a idade. Então, se possível, diminui aí ao máximo o uso de tela, substitui por outras atividades. Tente tirar um tempinho do dia para sentar e brincar com a criança, que isso sim vai fazer toda a diferença. E essas são as dicas que eu tenho para passar sobre como estimular a fala do bebê. E se você assistiu até aqui, deixa aqui nos comentários a palavra-chave do vídeo, que vai ser fala, para eu saber que você viu o vídeo todo. Não esquece de acompanhar no Instagram, vai Carla Soares, se inscrever, deixar seu like. É isso, beijo. Até o próximo vídeo, tchau!